Olá, companheiros, olá, companheiras. O meu nome é Leonardo Reis. Eu estou como diretor sindical do Sinasef, na seção MS. Alguns de vocês já devem me conhecer. Aqueles que não me conhecem, é um prazer me apresentar e me colocar à disposição para que a gente construa uma luta forte, uma luta vitoriosa, nesse momento tão importante da organização da nossa classe, da nossa categoria, nesta campanha salarial que nós estamos vivenciando, que já chega a vários institutos federais no país. Nós temos já alguns parados, como o IFMG, nós temos o Instituto Federal de Pernambuco, nós temos o IFSU e uma série de outros órgãos, né, do governo federal. Eu gostaria de dizer alguns informes rápidos que o nosso presidente também já fez para vocês e reforçar o sentido dessa luta. Hoje nós tivemos uma série de reuniões com os diretores gerais dos campi. Nós tivemos também, ao final do dia, mais para o final do dia, uma reunião com os pró-reitores da instituição e com a nossa reitora. E tivemos a presença do presidente do Sinasef, presidente nacional do Sinasef, nosso companheiro Lobão. Nós tivemos a participação do Valmir Floriano, que é da assessoria jurídica do nosso sindicato nacional. E, basicamente, nós reforçamos a importância de que, nesse contexto que nós estamos vivendo, que a luta que nós estamos travando é basicamente uma luta garantida pela Constituição. Quando eu digo Constituição, eu cito mais precisamente, como disse o nosso jurídico, o artigo 37 e o inciso 10 da Constituição Federal. O que diz esse artigo? Ele nos dá o direito de uma revisão geral, anual, dos nossos salários. Por quê? Porque basicamente a inflação, como a gente sabe, é um processo que corrói o poder de compra dos servidores, né? E dependendo do contexto que se vive, a inflação pode ser determinante para achatar os nossos salários, que é exatamente o que nós estamos vivendo nesse momento. E há uma previsão constitucional de que a luta pela revisão geral anual do salário é algo legítimo, né? Está amparado pela Constituição. Nós temos também o artigo 9º do direito de greve, que prevê o direito de greve pela Constituição Federal. Enfim, nós temos uma série de respaldos que estão dados pela Carta Máxima de Leis dessa nação, que é a Constituição Federal de 88. E quando nós discutimos uma instrução normativa como a instrução número 54, que foi hoje objeto de debate entre o nosso sindicato e a gestão do IFMS, nós chegamos à conclusão que a postura que a gestão tem diante, ou deve ter diante da instrução normativa 54, é basicamente uma postura aparentemente técnica, mas que efetivamente é uma postura política. O nosso companheiro Lobão nos lembrou hoje, lembrou a reitora, que nós tivemos durante o governo Dilma uma ameaça de corte de ponto, ou melhor, uma ordem, né, efetiva partindo do governo federal para que se executasse o corte de ponto naquela greve durante o ano de 2015. E nós tivemos vários reitores que ficaram do lado dos seus servidores e disseram: não iremos cortar o ponto. Né? Reitores corajosos, reitores altivos, que assumiram a luta de defesa das reivindicações legítimas dos servidores. Né? E nós vivemos um momento em que essas reivindicações salariais que nós trazemos são muito mais do que legítimas. Estão legitimadas pelos fatos concretos que nós temos aí com os números da economia. A inflação que consome o nosso poder de compra, os ataques que nós sofremos nos últimos anos com a reforma da Previdência, que aumentou a alíquota de contribuição da nossa categoria, que impede que a gente se aposente, né, como a gente esperava se aposentar, torna mais difícil o acesso à aposentadoria, sem contar a Lei Complementar 173, né, que congelou as nossas carreiras
durante a chamada pandemia, durante a pandemia, né? Então, efetivamente, nós temos hoje vários argumentos para referendar a nossa luta. Nós nos colocamos à disposição da reitoria para produzir um termo de acordo para a reposição das aulas, dos trabalhos que porventura ficarem atrasados, depois do efeito do movimento paredista, da greve. E caso não haja negociação, nós informamos a reitoria que esse é o pior caminho. Nós queremos o caminho da negociação, não queremos o caminho do corte antecipado. Porque, por exemplo, no caso de não fecharmos um acordo, e em caso de existir um corte de ponto, efetivamente, por exemplo, os professores, os docentes, não são obrigados a repor a carga horária, já que eles tiveram um ponto cortado. E aí nós temos a LDB, que nos obriga a manter os 200 dias, né, de letivos no ano. E caso nós não fechemos esses 200 dias, a pergunta que nós fazemos à gestão é: como se fechará? Então, se nós não tivermos um diálogo aberto, uma tentativa sincera de resolver essa questão, nós podemos gerar problemas muito grandes ali mais para frente, desse tipo de enfrentamento sem diálogo. Eu digo isso porque a pergunta básica é: nós iremos seguir uma instrução normativa que manda que o gestor corte o ponto antecipadamente, lembrando que uma instrução não tem poder de lei, é simplesmente uma instrução, ou nós iremos seguir e defender a pauta dos servidores de acordo com as reivindicações que estão previstas numa Constituição, que é algo de um poder muito maior. Nos parece que essa é uma decisão não técnica, necessariamente, mas sim política. E isso foi enfatizado durante as nossas reuniões. Como efeito geral, não tivemos dessa reunião, dessa série de reuniões também hoje, não tivemos uma resposta sobre a possibilidade do corte antecipado. A reitora disse que se preocupa em manter o entendimento de que a lei, ou melhor, de que a IN 54 tem que ser respeitada, mas ela, em compensação, não sabe como vai proceder. Ela disse que ainda está estudando um caminho para evitar, se possível, o corte de ponto. Mas também reiterou que, caso não haja possibilidade de evitar o corte, caso haja uma força superior que a obrigue, alguma instância superior que a obrigue a adotar a Instrução Normativa 54, que ela adotará. Bem, como nós vemos isso? Nós vemos como um momento, este momento que nós estamos vivenciando, um momento de fortalecimento da nossa greve. À medida que nós estivermos unidos, agindo em prol dos nossos direitos, com as nossas atividades efetivas durante o movimento de greve, mantendo uma agenda de greve, o diálogo com a comunidade, o diálogo com os estudantes, nós temos condições assim de fortalecer esse movimento e o corte de ponto se torna mais difícil, dado o tamanho que nós podemos chegar durante essa greve. Então é fundamental nesse momento que a gente possa construir com os nossos companheiros aí em cada campus os nossos comitês de defesa dos nossos direitos, os nossos comandos de greve, para somar esforços nesse momento e lembrar, sobretudo, a reitora que nós somos uma autarquia, nós somos autônomos enquanto instituição e que é do poder do reitor discricionário escolher pelo corte de ponto. Outros institutos que estão em greve não adotaram o corte de ponto como tem sido dito. Efetivamente, não aconteceu o corte de ponto. Aqueles que cortaram estão vendo caminhos para voltar atrás. E nós seríamos, nesse caso, aqueles que seguiriam à risca essa instrução normativa que ameaça o direito constitucional? Essa é a pergunta que a gente deveria se fazer nesse momento. Nós temos que entender que o legalismo, muitas vezes, é utilizado de maneira conveniente.
Nós temos uma série de situações que não são respeitadas na instituição, como, por exemplo, a merenda escolar, que é um direito, né, uma lei federal e que não é respeitada na instituição. E nem por isso a reitora está preocupada necessariamente em responder a algum tipo de ação por não cumprir essa lei. Então fica aquela questão, o legalismo ele só existe no momento que interessa a gestão. De que lado a gestão vai ficar? Ela vai ficar do lado da defesa do orçamento, como a gente está defendendo, da recomposição do orçamento que foi cortado de maneira tão drástica nos últimos anos, ou ela vai ficar do lado do governo que pretende sucatear a educação? A pergunta que nós temos que fazer hoje é: de que lado da história a nossa reitoria pretende ficar? Ela pretende ficar com a mancha daquela reitoria, de uma reitoria melhor, que cortou o ponto dos servidores, de servidores que estão demandando melhores condições de vida? Ela vai ficar do lado daqueles que cortam o ponto de mulheres que precisam alimentar, servidoras, mulheres que precisam alimentar os seus filhos? Então nós vivemos um momento decisivo. É objetivo o fato de que nós temos uma crise econômica, mas é objetivo também que nós temos espaço no orçamento para conquistar uma recomposição salarial que é constitucional, que é justa. E assim, se a reitoria tomar uma postura de defesa das nossas reivindicações, nós iremos aplaudir e acompanhar a reitoria na defesa das suas decisões. O que nós não podemos é achar que a decisão da reitoria será neutra, que ela vai ficar em cima do muro, porque isso não existe. Nós sabemos muito bem que essa IN 54 foi criada para tentar travar o direito constitucional de greve. E nós não podemos admitir isso. Então vamos construir essa greve. Nós contamos com o auxílio de vocês, porque essa não é uma luta do sindicato, é uma luta da coletividade que compõe o sindicato. Nós temos uma série de tarefas para cumprir nessa determinação de conquistar os nossos direitos e estaremos, na medida do possível, percorrendo os campi do Instituto Federal e esperamos que vocês consigam organizar também os seus comitês de luta nos seus espaços e contem conosco. Seguimos forte na luta e estamos cientes do lado que nós estamos ocupando da história. Muito obrigado.